Biscoito recheado faz mal. As pessoas sabem disso e, no entanto, continuam comendo. Os pais, muitos deles, têm consciência disso, mas continuam entupindo seus filhos de bolacha recheada e outros tantos alimentos venenosos, nocivos, que vão causar doenças que se manifestarão na fase adulta e que certamente causarão sérias complicações ao organismo, até a morte, inclusive. Biscoito recheado tem muita gordura, sal, açúcar, glúten, enfim, uma bomba preparada para matar lentamente. Muita gente, apesar de ter consciência disso, prefere o sabor, o prazer do sabor. Com isso, eu quero dizer que muitas vezes nós tomamos atitudes na vida apenas pelo prazer. O prazer pelo prazer. Isto é hedonismo. Quando a gente não tem responsabilidade, não mede as consequências, quer apenas sentir o prazer momentâneo. Mesmo que a gente saiba que aquele prazer momentâneo pode resultar em morte. É necessário compreender que decisões decidem destinos. Por isso, nós precisamos agir com responsabilidade. Isso tem a ver com alimentação, cuidado com o corpo, tem a ver com o que a gente fala, tem a ver com as amizades, tem a ver com aquilo que a gente lê, tem a ver com aquilo que a gente assiste, tem a ver com a maneira pela qual a gente vive. É preciso ter responsabilidade. Nós não podemos viver na Terra como se fôssemos animais irracionais, apesar do que os animais, por instinto, fazem apenas aquilo para o que foram programados pelo Criador, de tal maneira a manterem-se dentro daquele ciclo, daquele sistema previamente determinado para conseguirem alcançar suas metas determinadas não por eles, mas pelo Criador. Com a gente não é assim. Nós somos seres livres, nós temos volição, vontade própria, temos livre-arbítrio, nós temos o poder de decidir muita coisa. Nós tomamos decisões de livre e espontânea vontade. Quando alguém decide tornar-se um assaltante, por exemplo, sabe das consequências que virão. Quando alguém decide tirar a vida de outra pessoa, sabe perfeitamente o que poderá acontecer. Inclusive, há um provérbio bíblico que diz que quem com espada fere, com espada será ferido. É claro que outros tantos fatores atravessam esta questão, mas é importante lembrar que para toda ação tem uma reação. Então, antes de abrir a boca para falar mal de alguém, para ofender a qualquer pessoa, pense nas consequências. Você poderá ter consequências relacionadas à reação da outra pessoa, mas também tem, com certeza, consequências diante de Deus. Você precisará pedir perdão à pessoa, pedir perdão a Deus. É importante lembrar que nós somos seres livres, feitos à imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós somos seres morais. Nós somos livres, mas também somos morais, ou seja, nós temos consciência do certo e do errado. E por mais que o espírito do anticristo trabalhe para desconstruir os valores judaico-cristãos, para destruir a família como Deus criou, por mais que o inimigo de Deus lute para mudar a mentalidade das pessoas, o imaginário popular e arrancar fé dos corações das pessoas, não tem jeito. O Criador colocou dentro de cada um de nós a consciência. E a consciência vai dizer que está errado ou vai aprovar aquilo que for certo, apesar do que muita gente já tem a consciência cauterizada, não conseguindo perceber os erros que comete. Outros tantos são psicopatas, mais ou menos 4% da população. Estes realmente não têm problema com a consciência, porque eles simplesmente não conseguem se identificar com a necessidade ou a dor do outro. Eles não têm empatia e eles não têm assim remorso, não têm arrependimento por nada de errado que fazem. Justamente por isso há aqueles psicopatas grau 3 que se tornam serial killers às vezes, e eles matam e depois dão risada,
Eles não se arrependem, eles não têm remorso, eles não se culpam justamente por serem psicopatas. Mas, voltando a nossa atenção para 96% da população mundial, esta é a estatística, talvez não seja exatamente assim, mas pelo menos serve para nos dar uma noção. Voltando a atenção para a absoluta maioria, a gente pode afirmar o seguinte: o Criador colocou dentro de nós a consciência. Nós temos uma noção clara daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que pode, daquilo que não pode. Nós sabemos perfeitamente quais são as coisas que fazem mal, as coisas que fazem bem, as coisas que devem ser, portanto, evitadas, que não podem ser praticadas. O apóstolo Paulo escreveu assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele também escreveu: se você come carne na presença de alguém que acha que é errado comer carne, evite, para não constranger, para não escandalizar a consciência fraca daquela pessoa. Este exemplo de Paulo serve para uma série de coisas na vida. É importante lembrarmos de que a lei do amor tem um princípio muito importante que diz assim: não faça ao outro aquilo que você não quer que façam a você mesmo. Se a gente obedece a este princípio da lei do amor, a gente consegue viver melhor, ter mais tranquilidade nos relacionamentos, mais harmonia, ter paz. E é importante ter paz, mas é necessário manter as antenas ligadas, não é? Prestando atenção nestas questões todas que envolvem as relações interpessoais, para não sermos abusivos, para não nos prejudicarmos a nós mesmos, para não prejudicarmos outras pessoas. É necessário ter cuidado, ter atenção. Por quê? Por exemplo, se você cria o seu filho com muito açúcar, com certeza ele terá problemas decorrentes da ingesta do açúcar. Seria até bom criá-lo sem açúcar, mas se não for possível, então diminua bastante o açúcar na dieta do seu filho. Assim ele crescerá mais saudável, não é? Vai ter mais saúde, terá um bem-estar pelo qual te agradecerá depois. Isso exemplifica muitas outras questões do cotidiano que precisam ser colocadas em prática. Na escola, por exemplo, quantos pais largam os meninos lá, nunca vão saber dos professores, coordenador, diretor, vice-diretor, como está o comportamento do filho, da filha, e as coisas vão acontecendo. Muitos pais não acompanham, eles não estão nem aí. De repente, os meninos estão se envolvendo com narcotraficantes, estão se envolvendo com esquemas de prostituição infanto-juvenil, se envolvendo com tantas outras coisas malucas, diabólicas, e depois, finalmente, quando os pais dão por fé, já é tarde demais. Então, a gente precisa assumir a responsabilidade. Se você é pai, seja um pai responsável. Se você é mãe, seja uma mãe responsável, atenta, diligente. Se você é pai, observe, acompanhe, abra o caderno do seu filho, veja o que tem na pasta dele, converse com ele, sente-se apenas para dar atenção a ele, assista a jogos pela televisão, por exemplo, filmes, com ele, para que ele se torne o seu amigo e tenha confiança em você e comece a contar da vida dele para você, para receber a devida orientação, o devido aconselhamento. A gente precisa assumir o papel e exercer com responsabilidade a missão que nos é dada pelo Criador. Então, antes de fazer qualquer coisa, antes de comer ou beber qualquer coisa, a gente precisa sim pensar nas consequências daquilo. Muita gente faz as coisas de uma forma assim alinhavada, aleatória, irresponsável, inconsequente e depois não quer assumir a responsabilidade pelos seus atos e vai colocar a culpa em outras pessoas, vai colocar a culpa em Deus. Muito cuidado com isso. Sejamos responsáveis.